Direto da redação. A ANAC, a Associação Nacional de Aviação Civil, a Polícia Civil e o CENIPA, eles investigam a colisão dessas aeronaves. As autoridades apuram se as causas dessa colisão entre os dois helicópteros, foi no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, estão associadas a alguma falha mecânica, alguma coisa, o que aconteceu nesse intercurso. E o acidente ele deixou 6 mortos, provocou incêndio após a queda numa concessionária de carros da BYD, né? É BYD, não é BYD? É BYD. É uma concessionária de carros elétricos. Concessionária de carros elétricos. Isso. E as 2 aeronaves caíram no estacionamento, então provocou um incêndio tremendo, um estrago, os carros que estavam lá. Mais de 20 carros, né? Mais de 20 carros que foram destruídos pelo incêndio provocado a partir da queda dessas aeronaves. Mas uma das coisas que já foram levantadas foi o seguinte: elas decolaram de um mesmo heliponto, no Recreio dos Bandeirantes, na Barra da Tijuca. Uma das aeronaves só tinha um piloto. Os passageiros estavam na aeronave que estava com destino a Angra dos Reis. E uma das aeronaves, a que estava com o piloto, ela não iria para Angra dos Reis, ela iria para a região serrana do Rio de Janeiro. Então agora o que tenta se fazer ali, o que tenta se descobrir ali é porque o que levou, como é que essas 2 aeronaves colidiram, esses pilotos não se comunicaram, não havia radar, não havia radiocomunicação dentro dessas aeronaves. A polícia, inclusive, Alberto, investiga se houve invasão de corredor aéreo. Que pode ter ocorrido também. Né? Pode existir o corredor aéreo, né? Eu nem sabia dessa situação. Isso está até na manchete dos principais jornais hoje com relação a isso. Mas vamos saber como está isso, os detalhes agora, na reportagem da Cristiane Ribeiro. A Agência Nacional de Aviação Civil está apurando a situação dos pilotos e dos 2 helicópteros que se chocaram no ar e caíram, deixando 6 mortos. O acidente aconteceu neste domingo, por volta das 8h30, no Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste da cidade do Rio de Janeiro. Depois da colisão, as 2 aeronaves caíram no estacionamento de uma concessionária de veículos elétricos. Uma delas explodiu e provocou incêndio em pelo menos 20 carros. Em nota, a ANAC reiterou que é fundamental que os passageiros de voos da chamada aviação geral verifiquem antes do embarque se as empresas operam de forma regular. Também destacou que o transporte ilegal de passageiros é crime e coloca vidas em risco. Já as causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil e pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Os 2 helicópteros haviam decolado do aeroporto de Jacarepaguá, nas proximidades. A aeronave que explodiu seguia para Angra dos Reis, na Costa Verde, com o piloto Alexandre Souza e 4 passageiros, o brasileiro e produtor musical Lucas Frota, o cantor e produtor americano Oliver Tree e os argentinos Gaspi, que era youtuber, e Lucas Vinali, diretor de videoclipes. No outro helicóptero estava apenas o piloto, Charles Marcelac, que seguia para a região serrana. Um total de 50 militares e 15 viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhados na ocorrência. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Fabrício, essa questão que você comenta de invasão de corredor aéreo, é interessante a gente fazer observação aqui. Por quê? Para se decolar, por exemplo, um drone, o drone ele tem que ter cadastro na ANAC, tem que se informar da ANAC que está decolando, está subindo um drone naquele momento ali, sabia? Pô, não sabia autorizar, disso, não. Tem. Por causa de corredor aéreo. Estou falando isso porque eu já vi as pessoas fazendo decolagem de drone e elas tendo que informar. Então os drones são certificados pela ANAC direitinho. Você não pode chegar numa região próxima ao aeroporto, por exemplo, e subir um drone, né? Não. Tem áreas que são restritas, nem pode ter drone sobrevoando. Oi? Ele nem sobe perto do aeroporto. Agora o aeroporto de Jacarepaguá, de onde decolaram essas 2 aeronaves aí, eu já fiz lá, já aterrissei. Já pousou lá? Aterrissou lá? Já. E sempre acontece isso porque às vezes tem voos, por exemplo, essas aeronaves do comandante Romário, Capitão Careca, quando eles vão para o Rio de Janeiro, eles utilizam o aeroporto de Jacarepaguá, é muito utilizado. Teve um bicheiro que foi assassinado nesse aeroporto, nas imediações desse aeroporto. Não sei se você lembra disso. Eu lembro disso. Foi executado nas imediações desse aeroporto. Então tem muita gente, por exemplo, vou te dar um outro exemplo aqui, o advogado Fernando Fernandes, que é piloto, tem avião. Ele
utiliza esse aeroporto de Jacarepaguá. Facilita muita gente que vai para a zona sudoeste, né? Ali Recreio, Barra, Vargem Pequena, Vargem Grande, Grumari, enfim, é mais ligado para esse... E o engraçado, Roberto, com esse aeroporto de Jacarepaguá, ele tem crescido muito na questão de movimentos de aviações. Dizem que futuramente, nos próximos anos ali, além do Santos Dumont no centro, no Internacional Tom Jobim, vai existir agora o aeroporto de Jacarepaguá oficialmente. A tendência é que ele seja ampliado. Exato, vai ser o terceiro aeroporto na capital do Rio de Janeiro. Exato, então a tendência é que ele seja ampliado para operar com a aeronave pelo menos de médio porte. Exatamente. Você imagina. Vai ser uma atenção redobrada, né? Não, é um ganho. Já está sendo, agora vai ser mais ainda. Vai para Barra da Tijuca, você chegou ali em Jacarepaguá, você está na Barra da Tijuca. Porque realmente, a pessoa que está no centro, no Santos Dumont, para ir para Barra da Tijuca, pega um trânsito absurdo. Absurdo, a Avenida das Américas ali é um negócio absurdo. Não vai... Sem contar que passa pela orla toda da Zona Sul do Rio de Janeiro. Toda. Mas agora, ontem, o que aconteceu foi o seguinte, que se os corpos eles foram levados, os restos mortais foram levados para o IML, foi feito reconhecimento, foi feito ali todos os procedimentos para sepultamento ou para remoção, no caso aí de alguns corpos, porque você tem 2 estrangeiros, sim, você tem um argentino e você tem um norte-americano. Então, provavelmente, os restos mortais eles serão levados para seus respectivos países. Falar isso, né? Exatamente, respectivos países de origem, né? Então, nós vamos aqui aos detalhamentos melhor, como foi esse reconhecimento, como foi no IML ontem, porque a Flávia Grosso, no período em que estava havendo reconhecimento, que as autoridades estavam no IML, a Flávia Grosso da TV Brasil estava lá e ela acompanhou. Vamos conferir. O corpo do produtor e DJ carioca que morava nos Estados Unidos, Lucas Frota, já foi liberado aqui do IML e o velório do artista aconteceu às 11 horas da manhã no cemitério do Caju, na zona norte do Rio de Janeiro. Outras 2 vítimas brasileiras, os corpos dessas 2 vítimas, os pilotos Charles Marcilac e Alexandre Souza, além do youtuber argentino Gaspi, também já foram identificados. Peritos do IML trabalham agora na identificação das outras 2 vítimas estrangeiras. Segundo a Polícia Civil, o material para possível confronto genético já foi coletado e os exames seguem agora em andamento. Quem chegou agora há pouco aqui no IML foram 2 familiares do diretor e roteirista argentino Lucas Viñali. Eles vieram da Argentina para tentar agilizar a liberação do corpo do artista e, bastante emocionados, não quiseram falar com a imprensa. A gente preparou uma reportagem sobre esse trágico acidente que vitimou todos os ocupantes dessas 2 aeronaves ontem aqui no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da manhã para socorrer as vítimas do acidente com 2 helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, bairro da região sudoeste do Rio. 45 bombeiros atuaram na operação. Os helicópteros se chocaram em pleno voo. A explosão aconteceu quando bateram no chão, dando início a um grande incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, no local onde as aeronaves caíram, funciona um estacionamento de uma empresa chinesa de carros elétricos. 20 veículos ficaram completamente destruídos. Os helicópteros acidentados são o Bell, em que estava apenas o piloto, e um Eurocopter. Essa aeronave tem condições para transportar até 5 passageiros, além do tripulante. Foi nela que estavam o cantor Oliver Tree, o youtuber argentino Gaspar Prim, o Gaspi, e o DJ brasileiro Lucas Brito Chaves, o Lucas Frota, além do produtor de vídeos Lucas Viñali e do piloto Alexandre Souza. O local onde aconteceu o acidente foi isolado e será periciado pela Polícia Civil e técnicos da ANAC, da FAB e do CENIPA. Ainda não há data para a liberação dos laudos que vão explicar os motivos desse desastre. No meu entendimento também, eu penso que devemos aguardar a investigação que vai apurar se houve alguma falha nos equipamentos, nos transponders. Essas aeronaves voam em voo visual, ou seja, elas precisam ter visibilidade. E aqui no Rio de Janeiro, quando desce uma neblina, por exemplo, os helicópteros que estão na região,
precisam rapidamente procurar pousar. Imagine aí como fica o tráfego aéreo, a circulação de helicópteros, necessitando rapidamente, antes que a neblina baixe ainda mais, chegar até o aeródromo.